Olá, eu sou a Cleo Martins, eu sou chefe, escritora e palestrante, chefe em alimentação viva, que é alimentação crua. O meu espaço está aqui em Campinas, se chama Gourmet da Horta, e eu ministro aulas presenciais. Tenho também um trabalho que foi lançado recentemente, um curso online, e eu acho importante fazer essa apresentação porque as pessoas que já acompanham o meu trabalho, seja de forma à distância ou presencialmente, já sabem que o meu trabalho não se resume à gastronomia. Então, assim, ele é muito mais amplo, né? A alimentação é de um outro prisma, é a alimentação que é realmente o alimento de verdade que nutre. Inclusive, eu quero até mostrar meus livros para vocês antes de começar a falar. Eu tenho 3 livros publicados. Este daqui foi o primeiro deles, que é o Cozinhar com Arte, Intuição e Amor, que é de receitas. Depois foi lançado, simultaneamente, eu lancei estes dois. Aqui, então, é a história de uma Tamarazinha Serelepe, que é um livro infantil, com uma historinha lúdica bem interessante. E lá no final tem receitinhas de todos os personagens da alimentação viva, é tudo cru. Até para ser mais fácil para as crianças irem para a cozinha, né? E aqui é o almanaque. Então, essa é a minha terceira participação do Conan. Na minha primeira participação, eu falei sobre a natureza e os seus alimentos, que entra muito o conteúdo deste livro, que nós reconhecemos os alimentos pela safra deles e não pelo preço. Agora está caro, é fora da safra, quando está com preço melhor, está dentro da safra. Não, é nós voltarmos a nos conectarmos com a natureza. Porque nós fazemos parte dessa natureza, não é? Muito embora não pareça. Nós fazemos parte da natureza. Então, quando chega no inverno, nós temos os cítricos, que é para dar mais resistência para nós. Quando chega no verão, são as frutas com bastante líquido, bastante refrescante, as melancias, os melões, que é para refrescar internamente o nosso organismo. Então, é reconectar mesmo com a natureza. Então, o meu primeiro tema tinha sido esse, né, a natureza e seus alimentos. Depois, no segundo Conan, eu falei sobre a microbiota intestinal. E é um tema interessantíssimo, mas aí para complementar ele, eu achei importante falar também agora sobre o cocô. Então, ou seja, a minha sugestão é, vai lá e assiste depois a microbiota intestinal, tá bem? Para ficar assim um tema bem fechadinho. E a ideia dessa palestra não é falar sobre patologia nenhuma. A gente não vai falar sobre doença de Crohn, sobre síndrome do intestino irritável, nenhuma patologia. É um alerta para você que está assistindo sobre a importância de se observar o cocô. Que nós brasileiros não somos a única cultura que não tem esse hábito. A maioria das culturas não tem o hábito de observar o próprio cocô. E na natureza, se nós observarmos, os animais, eles depois de defecarem, eles vão lá cheirar o cocô. Que é por ali que eles vão perceber se eles estão bem ou não. Nós perdemos completamente essa conexão. A gente não precisa de ir lá cheirar, não precisa ser uma coisa tão literal, mas a gente precisa de, no mínimo, observar qual é o aspecto desse nosso cocô. Aí eu desenvolvi uma apresentação também, os slides. Então vamos lá no primeiro. Muito prazer, eu sou o cocô. Eu coloquei um cocô bem simpático ali, bem galã. O que a gente deve pensar com relação a esse cocô? A gente deve pensar no cheiro dele, a gente deve pensar na densidade dele, na cor dele. E para que tudo isso? Vocês sabiam que hoje em dia já existe transplante de cocô? Uma pessoa que tem um organismo completamente debilitado, que o intestino dela já, mesmo com medicamentos, mesmo tomando lactobacilos, manipulados, né? Não esses produtos de supermercado que contêm lactobacilos, mas os manipulados, ela não consegue recuperar o intestino dela. Então, hoje existe transplante de cocô. E os índios da Amazônia, eles têm uma microbiota intestinal muito boa para isso, para se oferecer o cocô para transplantes. Então, isso fica só como uma curiosidade aí para vocês. Então, passando para o próximo slide, que aí vai entrar o estilo de vida versus o funcionamento do organismo. Então, eu coloquei aí para vocês verem uma pirâmide que eu fiz questão de colocar todos os produtos que são guloseimas, que as pessoas adoram, mas que são extremamente destrutivos para a nossa vida. E eles diminuem a nossa vida, diminuem a nossa vitalidade, diminuem a nossa energia.
que são os alimentos que todo mundo adora, e são os ultraprocessados, são os alimentos que são muito distantes daquilo que eles foram lá na origem, né? Uma batata que vem dentro de uma embalagem, ela está muito distante daquilo, de quando ela foi colhida, não é verdade? E aí depois a parte do líquido. Eu coloquei líquido, não mencionei água, que é para você refletir que tipo de líquido que você toma ao longo do dia e qual a quantidade desse líquido você toma ao longo do dia. Fica para reflexão, tá bem? E depois o sedentarismo. Então, como é que o nosso organismo vai funcionar bem se nós tivermos esse quadro na nossa frente? Né? Se essa for a nossa rotina diária de sedentarismo, de pouco líquido ou líquido de pouca qualidade e de uma alimentação completamente processada, industrializada, que bem pronta para você comer. Então, fica para reflexão novamente. Aí a gente passa para o próximo slide, que é o intestino. Então, para conhecer o intestino, ele tem o intestino grosso, o intestino delgado, e quando a gente fala, fica muito vazio, né? Então, eu quis colocar mesmo a figura do intestino para vocês perceberem o que acontece lá dentro de nós. Então, quando nós comemos, o processo digestivo começa aqui na nossa boca. Então, quando nós mastigamos, e por isso a importância da mastigação, as enzimas que contêm a nossa saliva já são enzimas que vão ajudar nessa digestão. E quando chega lá no intestino, esse alimento chega no intestino finalmente, é ali que acontece a absorção de nutrientes. E aí eu falei bastante sobre isso na palestra da microbiota intestinal, depois vai lá ver. E aí o que acontece? O intestino delgado é o responsável pela absorção dos nutrientes. E o intestino grosso é responsável pelo líquido, pela absorção de líquidos do nosso organismo. E ali também que já vai começar a formar o bolo fecal. O bolo fecal também precisa de líquido. Então não é só para o nosso organismo que nós estamos tomando líquido, é também para o nosso bolo fecal. Ok? Então aí depois no próximo slide a gente volta aqui novamente com esse primeiro, com a figura do primeiro slide do cocô. Como que as fezes são formadas? São basicamente três principais elementos que estão aí dentro. 75%, a volta é 75%, é água. O segundo ingrediente são as fibras. Se você não come fibra, você seguramente tem problemas de prisão de ventre. No reino animal, não existe fibra. E já teve gente que me perguntou em palestra, mas e se eu cozinhar a carne, ela fica fibrosa? Aquilo não é fibra? Não, aquilo são músculos, né? Bichos, e nós somos bichos também, nós temos músculos. Fibra nós encontramos no reino vegetal, na alimentação baseada em plantas. Então aqui eu não estou pregando vegetarianismo, veganismo, não é nada disso. Eu estou dizendo que uma alimentação balanceada, ela precisa de ter muito mato. Mato é tudo, é fruta, são as folhas, são as raízes, são os tubérculos, tudo isso precisa de ter, a nossa rotina alimentar tem que ter esses ingredientes, se nós quisermos ter uma vida saudável. Okay? Então, fibra é o segundo ingrediente aí desse bolo fecal. E o terceiro ingrediente, que é o que traz o odor das nossas fezes, é a fermentação dos alimentos e as bactérias. Então, daí a importância de se sentir o cheiro e prestar atenção. Elas nunca serão cheirosas, mas elas não podem ser, por exemplo, cadavéricas. Né? Lembrar cadáver. Porque aí você está comendo um excesso absurdo de proteína animal. Seguramente você não está comendo produtos in natura, você está comendo farinhas refinadas, você está comendo excesso de açúcares, e por isso esse tipo de odor. E você está alimentando bactérias putrefativas. Quando você sente vontade de comer uma tablete de chocolate, você não está com vontade, a sua vontade não é pelo chocolate, é pelo açúcar. 60% de uma tablete, no mínimo, é açúcar. Para quem não sabe ainda fazer a leitura de rótulo, o ingrediente que vem em primeiro lugar é o que tem na composição, é o ingrediente que mais tem ali dentro. E o que vem em último é o que tem menos. Então, e nós brasileiros somos formiguinhas, né? Então, se você pegar uma tablete de chocolate e olhar lá o primeiro ingrediente, mesmo que ela seja 70% cacau
80% cacau, o primeiro ingrediente é o açúcar. O primeiro ingrediente. A gordura que tem ali não é uma gordura de boa qualidade. É uma gordura, normalmente são gorduras de baixíssima qualidade, quando não são as gorduras transgênicas. Então, a manteiga de cacau foi retirada daquele alimento. Então, ou seja, uma tablete de chocolate não tem antioxidante nenhum, ela tem oxidantes. O açúcar oxida o nosso organismo. Ele é extremamente alcalino aqui, mas lá dentro ele acidifica demais. E é um dos melhores alimentos para células cancerígenas. É o que provoca diabetes, né? É o que provoca também aumento de peso e de gorduras. E aí o açúcar não é o único. Todas as farinhas, e aí quando eu falo farinha, eu estou falando de macarrão, eu estou falando de pães, de bolos, tudo que leva farinha, dentro do nosso organismo também, grande parte é convertido em açúcar. Então tem que tomar cuidado com a ingestão desses alimentos também. Então o nosso bolo fecal ele é composto por isso, pelas fibras, pela água, pelo sal, que nosso organismo elimina, pelos alimentos que não foram bem mastigados, então, ou seja, não foram bem digeridos, e pelas fibras. Então, essa é a composição de um cocô saudável. Ok? O cocô não saudável, a gente vai falar mais pra frente. Então, agora, já sabendo da importância de se observar o cocô, a gente passa para o próximo slide, que é, antes de puxar a descarga, você observa o seu cocô? Então, daqui para frente, eu espero que você passe a observar se ele flutua, se ele tem pedaços de alimentos, como é que está o cheiro dele, como é que está a cor dele. Tudo isso é fundamental para você entender o seu organismo. Então, você se reconectar com você mesmo. O nosso organismo, ele fala com a gente, só que a gente não presta atenção, ele dá os sinais. Né? A pessoa, isso acontece muito com as mulheres. Então, elas seguram a vontade de ir ao banheiro, porque não quer ir no banheiro público, por causa do cheiro, por questões higiênicas, só consegue ir ao banheiro em casa. Quando as pessoas começam a fazer isso, e homens também fazem, mas é mais comum entre mulheres. Quando a pessoa começa a tornar frequente essas seguradas, reter a vontade, o nosso cérebro para de mandar informação para nós, que nós precisamos de ir ao banheiro. E aí a gente começa a ficar constipado, mesmo comendo de forma saudável. A gente começa a ficar constipado. Então, ou seja, é muito importante a atividade física, a boa alimentação, tomar bastante líquido e respeitar o nosso organismo. Prestar atenção aos sinais dele. Aqui eu tô falando do cocô. Mas é prestar atenção aos sinais do nosso organismo de um modo geral. Sabe, o dia que você levanta menos disposto, o que pode estar acontecendo? Às vezes é natural, às vezes pode ser que não, que esteja acontecendo alguma coisa, queda de energia. Eu estou com tão pouca energia, estou me alimentando bem, eu faço atividade física, não está sobrecarregado com o trabalho, não é o estresse, não é... São tantos fatores. Então, é ter atenção a tudo isso. E aí, então, o próximo slide é como é que eu posso avaliar a minha saúde intestinal? O primeiro passo não é nem avaliar a saúde intestinal, é pensar, eu como probióticos, a minha alimentação, eu incluo fermentados? O que são fermentados? São os alimentos que nós preparamos e que em contato com a natureza, né, com o ar, com as bactérias ele fermenta. Então tem o chucrute, o quinte, agora está muito na moda, né, para beber kombucha, né, cada um fala de uma maneira, tem o kefir. Então existem muitos alimentos fermentados, que eles são ricos em bactérias, e são essas bactérias que nós precisamos, são as bactérias boas. Você come algum tipo de bactéria, ingere de forma líquida ou sólida algum tipo de bactéria, você pratica atividade física, nós somos seres de movimento. E hoje em dia, o que a maioria das pessoas faz? Sai de casa dentro do carro, entra no escritório, fica sentado na frente do computador o dia todo, entra no carro, volta para dentro de casa. Então, não faz nenhum tipo de movimento.
a atividade física ela é fundamental para dar movimento no nosso intestino, para expelir o que seriam o que é o nosso cocô. Como é que é a sua alimentação? Ela tem ou não tem fibra? Então, começar a colocar mais fibra nela. E é natural que quando nós começamos a incluir fibra, que nós tenhamos um pouco de gases. As fibras provocam gases. Mas isso é natural, é até o organismo se organizar, se adaptar. Porque é comum também as pessoas falarem, não, eu comecei a comer fibra e comecei a ter muitos gases, comecei a sentir, sabe, o abdômen inchado. Tudo isso acontece, sim. Para quem tem uma alimentação que não é nada saudável e faz essa transição muito rápida. Mas se você fizer uma transição mais suave, não vai ter nenhum problema. E esses gases são naturais, todos nós produzimos gases, mesmo, né, a pessoa que tem essa alimentação horrível, ela também tem os gases dela. E aí a outra coisa bastante importante é pensar como é que é a sua vida com relação ao estresse, a ansiedade, a depressão. Tudo isso também influencia no funcionamento do seu organismo, no funcionamento do seu intestino. O intestino é considerado o segundo cérebro. Então, imagina a importância dele. Tem alguns nutrientes que são absorvidos pelo intestino, têm atividade no nosso cérebro para nos deixar mais felizes ou mais tristes. É o caso da serotonina e por aí vai. Então, a atividade física é muito importante, a alimentação é muito importante, o líquido é muito importante, líquido de qualidade, um suco preparado por você, um suco verde, por exemplo, de manhã, sem fibra, se for à tarde, deixa um pouco de fibra, que aquilo é uma água completa, é uma água perfeita, é um alimento premium. Então, assim, é o líquido dos alimentos, né? A água que você tirou dos alimentos. Então, tem o hábito desses sucos, mas nada processado. E depois pensar também nesses outros fatores, o estresse, a angústia, a depressão, a pressão no dia a dia, medicamentos que você toma. Os medicamentos também influenciam muito, principalmente nas bactérias que nós temos no nosso intestino, na nossa microbiota intestinal. Então, observando tudo isso, aí sim, aí a gente vai passar para como eu observo a qualidade da minha saúde através do meu cocô, que é esse próximo slide, que é a escala de Bristol. A escala de Bristol foi desenvolvida na Inglaterra, na Universidade de Bristol, por isso ela tem esse nome. E aí tem a classificação dos tipos de cocô, que vai de 1 a 7. Ela é amplamente utilizada por médicos, por nutricionistas, por nutrólogos, e aí determina os tipos de cocô. Então, o 1 é o pior deles, o 7º também é o pior deles. Então, ou seja, a gente precisa de estar no meio. Um é aquele assim, sabe quando a pessoa faz cocô cheio de bolinhas, parece cocô de cabritinho? Que até elas têm esse nome, cápricas. Ela tá seca demais, seguramente ela tá flutuando, porque tá faltando líquido. Então ela flutua. E ela pode vir com sangue, ela dá muito trabalho para a pessoa conseguir defecar. Então ela precisa urgentemente de tomar mais líquido, ela precisa urgentemente de colocar mais fibras no organismo dela, ela precisa urgentemente de movimentar o organismo dela. Aí depois vem o segundo tipo, que elas são fezes duras, secas, e ainda está no estado de constipação. Então elas não vão saindo em bolinhas, mas elas estão são muitas bolinhas juntinhas, né? Que formam aquele tubinho, que também dá muita dificuldade para evacuação, também podem vir acompanhadas de sangue. Isso pode provocar hemorroidas, inclusive. A pessoa que ao longo da vida acha que isso é normal, ficar dias sem ir ao banheiro, e aí depois ter essa dificuldade toda, ter que fazer muita força, ela pode provocar hemorroidas. E uma outra coisa absurdamente importante que vocês devem considerar é: se o meu intestino absorve nutriente, se eu não consigo ir ao banheiro diariamente, se eu vou a cada 5 dias, a cada 7, a cada 12, a cada 15, eu já ouvi relatos de pessoa que vai no banheiro a cada 15 dias, o organismo vai começar a absorver o quê? As toxinas, porque ele não está eliminando essas fezes, a pessoa não consegue evacuar, então começa a absorver toxinas e vai acidificando o organismo e começa a se desenvolver processos inflamatórios. Então, o número 1 e o número 2, a pessoa precisa urgentemente mudar os hábitos dela. Hábitos gerais, hábitos alimentares, de atividade física
e de ingestão de líquido, de boa qualidade. Aí depois entra no 3, que aí já tá melhor, é considerado até bom, que são fezes rachadas, mas assim, você não evacua com tanta dificuldade, elas não flutuam completamente, elas ficam ali, o ideal seria que elas ficassem no meio, nem lá profundo e nem lá em cima. Então elas têm líquido, né, conseguiu formar esse bolo fecal. A perfeita é a 4, que são fezes que tem uma textura de banana madura. Imagina uma banana madura, é exatamente aquela textura. E aí, além de, né, aqui eu estou falando dos tipos, mas o que mais que você deve observar? Se tem restos de alimento. Se tem restos, é porque você não está mastigando direito. A nossa mastigação, nós não prestamos atenção. Porque nós geralmente comemos conversando, assistindo TV, falando ao telefone, numa reunião, então a gente não observa. E o alimento cozido é fácil de nós darmos 3, 4 mastigadas e se vira lá dentro. E aí o organismo não consegue fazer esse trabalho. Então, quando você observar nas suas fezes, tem pedacinhos, você precisa de mastigar mais. Então, cria uma rotina de, no horário da refeição, estar sozinho. Até você criar o hábito de ter uma mastigação mais longa, né, mastigar mais vezes e já poder conviver com outras pessoas sem estar atento à sua mastigação. Aí eu mastigo 4 vezes realmente, nossa, que coisa horrível. Então, coloca como meta 7 vezes. Chegou em 7, aí coloca 10. Chegou em 10, 13. Então não coloca uma meta, olha, eu mastigo 4 vezes e engulo e eu quero mastigar 20. Você vai desistir no meio do caminho. Até porque você vai começar a mastigar e o alimento já vai começar a descer pela sua garganta, porque você não tem o hábito da mastigação. Então, faça a mudança homeopática. Tudo na nossa vida precisa de equilíbrio. Né? Ele é bom em tudo. E aqui também, até nessa mastigação. Então, fazer a mudança em doses homeopáticas, para que ela realmente aconteça na sua vida. E aí depois a gente vai para as fezes no tipo 5, que são caroços moles, que é uma diarreia leve. O problema da diarreia é que nosso organismo não consegue absorver os nutrientes e não consegue, inclusive, absorver o líquido suficiente. Então, isso está acontecendo esporadicamente, isso aconteceu agora porque eu comi um determinado alimento que eu sei que realmente solta o meu intestino, porque eu estou tomando um medicamento, ou esse é o meu dia a dia. Se for, alguma coisa está errada. Você pode estar comendo um excesso absurdo de fibras, mas normalmente é algum distúrbio dentro do seu organismo mesmo. Depois lá na 6ª já é diarreia realmente, então assim, é bastante líquido e pedaços de fezes. E quando entra na 7ª é diarreia grave, então assim, é correr para o médico. Então, essas 3 últimas, a gente deve prestar muita atenção. A última delas é para ir para o médico mesmo. As 2 últimas, a gente deve prestar atenção se foi uma intoxicação alimentar, se foi um alimento mal digerido, uma coisa diferente que eu comi. Então, prestar atenção nessas questões. E se isso for esporádico. Agora, se for constante, procure ajuda médica. Procure um bom nutrólogo, um bom médico para verificar o que está se passando com você. Bom, então, sobre o cocô que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, é com relação às texturas e o cheiro dele. E vocês podem ainda pesquisar, coloca lá na internet, pesquisa sobre as cores do cocô. Então, eu espero que esse conteúdo agregue, não informação, agregue mudança na sua vida, né? Gratidão por você ter acompanhado a palestra toda e fica aí a sugestão de assistirem as outras 2 palestras também. Até a próxima, então.